turismo já existe e é milionário. Você vai ter o privilégio de ver na sua viagem aí vários barcos de turismo. Porém, a comunidade é esquecida. Essa é a dificuldade. A comunidade é um nada. E o IP mostrou, deu aquela luzinha, porque o grande passo do IP é mostrar a luz. Eu sempre digo que ele mostra o caniço, ele mostra a bolinha de pescar, ele mostra o anzol, mostra até o lago. E diz até o peixe que tem, mas a isca quem dá somos nós. Nós que vamos levar a isca, nós que vamos pescar, nós que vamos tratar e nós que vamos usufruir. Em dezembro. Esse não tem quem faça. Segura, Pinhão! Aí que sobe, é? E hoje eu sou reconhecido como guia florestal. Eu espero que melhore cada vez mais, né? A gente possa vender mais. Quem sabe até a gente fechar um negócio aí de fornecer uma quantidade certa por mês, né? Por ano. Em 2002, o IP fez um diagnóstico na região do mosaico, né, que ainda não era um mosaico de unidade de conservação do Baixo Rio Negro, mas que existiam unidades de conservação nessa área, e foi constatado o turismo, né? Havia o turismo embarcado, o turismo fluvial na região, onde as comunidades viam o turismo com uma certa antipatia pela atividade. Nesse diagnóstico estavam presentes várias instituições, né, tanto de governo como instituições não governamentais, que fizeram essa expedição e dali identificaram, né, essa problemática no Rio Negro e começaram então algumas reuniões para se discutir, né, como se poderia trabalhar o ordenamento desse turismo dentro das unidades de conservação que foram visitadas. E aí chamaram tanto o trade turístico como as instituições de meio ambiente e turismo para começar uma conversa de como poderia ajudar as comunidades a se inserirem nesse processo e também de esclarecimento para o trade turístico com relação ao turismo que eles vinham já fazendo como atividade nas unidades de conservação e não tinham informações suficientes que estavam fazendo turismo dentro de áreas protegidas. Daí foi chamado também os comunitários que estavam diretamente ligados, né, com essa atividade, que justamente os barcos traziam para algumas comunidades fazerem trilhas, né, ou mostrar a comunidade. Eles foram chamados também e começou essa sensibilização também com os comunitários em Manaus. Então, no ano de 2009 e 2010, a gente focou bastante as atividades já com as comunidades, né? Do que seria o turismo, né? O turismo em unidade de conservação, como que elas poderiam se incluir nessa atividade. E aí surgiu esse novo segmento que se fala muito do turismo de base comunitária. E quando se estava fazendo esclarecimento nas comunidades, né, eles viram que era um segmento que eles poderiam estar trabalhando, né, como uma forma de geração de renda para eles e que eles fossem incluídos totalmente no processo, né, que até então eles não se beneficiavam muito da atividade. E agora algumas comunidades estão entendendo que são capazes de gerir esse turismo, né, e estão se capacitando, estão buscando informações a respeito disso. E uma iniciativa fantástica foi, né, a consolidação, eu diria, do GT de Turismo de Base Comunitária, coordenado pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, que mostrou a necessidade não só
de discussão, né, sobre essa temática que a gente percebe, mas o envolvimento dessas comunidades ajudando a estruturar esse turismo de base comunitária. Lá nós temos, né, os empresários, também temos a iniciativa pública, temos organizações do terceiro setor também ligadas ao turismo, o próprio governo, né, estadual, municipal, as secretarias como um todo, para pensar. Então, você perceber um comunitário falando, olha, na minha comunidade acontece dessa forma, e aí você entender, não pensarmos, né, dentro das nossas universidades apenas e falar, não, olha, vamos fazer assim. Não, como é a melhor forma de se fazer? Vamos questionar quem está lá no dia a dia, a comunidade que está recebendo esse turista. E cada uma dessas instituições ou comunidades que fazem parte desse grupo de trabalho tem a sua agenda positiva no sentido de contribuir para o turismo de base comunitária nessa região. E o IP é o animador desse processo, né? Então, a gente tem algumas comunidades piloto que a gente trabalhou essa organização dos serviços turísticos, né? E que em 2012 a gente pretende colocar na prática, junto com as agências que têm interesse de trabalhar esse segmento do turismo, que é o turismo de base comunitária, e a gente aproximar para que tenha um certo benefício tanto para as agências quanto para as comunidades e também para as unidades de conservação no qual essas comunidades estão inseridas. Dentro do turismo de base comunitária, a gente conseguiu identificar algumas lideranças nessas 4 comunidades que já tem um perfil nato de trabalhar com turismo, né? Então, o seu Baru, o seu Álvaro, da comunidade do Julião, ele tem muita vocação para trilhas, né? Então, é muito conhecedor, tanto da fauna, da flora. E o IP identificou nele também um grande potencial como assistente de campo, né, da pesquisa do saúde de coleira. O papel do seu Baru é fundamental, ele se envolveu bastante com a causa, ele passou a estudar, da primeira vez que ele aprendeu a anotar os dados básicos de observação, ele já faz tudo sozinho, já aprendeu a mexer no GPS. Quando chega aqui, eu corto as bananas, eu trago dentro na bolsa, né? E aí eu corto aí, tem ocasião que eles já estão próximos aí, esperando eu sair para eles descerem e comer a banana. E aí eu saio, aí eu me retiro e fico próximo e observando eles chegarem aqui, né? Além de você estar envolvendo um elemento de conservação, eu acho que você está levando também uma oportunidade de renda, de trabalho, uma coisa que não seja um impacto tão forte para a floresta. E as pessoas, além de tendo uma renda, acabam se envolvendo na conservação e acho que todo mundo sai ganhando. E o seu Baru deixou de ser um caçador e passou a ser um conservador, né? Esse conhecimento que eu tinha, eu não sabia que era tão importante, né, para as entidades lá fora. Para mim eu fazia isso com muita vontade, muito prazer de fazer, entrar na floresta e voltar, mas não sabia que era de grande utilidade, né? Essa trilha, ela serviu como piloto, tanto para ter uma trilha temática que explorasse a questão da fauna, como também ela serve como uma trilha para capacitação. O seu Manuel é um comunitário que já trabalha há anos com turismo, antes mesmo de a gente começar a discutir ecoturismo e turismo de base comunitária. O seu Manuel, né, já trabalhava com algumas agências e ainda trabalha com algumas agências de Manaus. E ele tem assim a vocação de recepção, de trabalhar principalmente com jovens. Porque o turista chega assim, aí o turista começa a falar e tu começa a alegrar ele, começa a chavecar ele, começa a dar uma coisa para ele, e demora, tá todo mundo rindo. Aí eu gosto de fazer o turista rir. E ao longo dos anos, quando o IP começou a discutir turismo na reunião, a gente viu ele como um comunitário indispensável de participar das nossas capacitações
e também, muitas das vezes, contribuir, né? Porque a gente sabia que existia o turismo, mas nada melhor do que a gente escutar um comunitário de como acontecia o turismo na comunidade dele. O turismo que vinha para cá era por agência, diretamente por agência. Aí chegava o turista em Manaus e alguma comunidade Amazônia Explore, às vezes já pegava de fora, a Europa, já fazia o pacote, já vinha, daí já saía para o interior. De lá do turismo tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um respeito pelas comunidades, pelas pessoas que moram na comunidade. Porque se for bagunçado, da maneira que estava sendo, não aceito não, né? Agora, se é turismo comunitário, então tudo tem que ser da comunidade. É o alimento, é o almoço, é o café, é a janta da própria comunidade. E ele consegue também aplicar não só o conhecimento dele como um comunitário, né, de divulgar a comunidade dele, como também das capacitações pela qual ele passou, ele já conseguiu aplicar também dentro do dia a dia dele. Chega o grupo de turistas, aí ele quer conhecer a ilha, aí tem as pessoas, tem suas canoinhas para atravessar daqui para conhecer a ilha. Quer ir pescar, tem as canoinhas para ir pescar. Quer andar na selva, tem os mateiros, as pessoas que conhecem a mata, explicar na natureza. Cada um trabalho desse é uma pessoa diferente para ganhar o seu dinheiro. Então, se não tiver o turismo, para ele ganhar aquele troquinho dele, ele vai ter que derribar a natureza para ganhar o dinheiro dele, porque aqui não tem outro meio de viver. A comunidade de Nova Esperança também tem um chamariz que é o artesanato, né? O artesanato em fibras e em madeira, e que ela já recebe turista convencional, mas que ela ainda não hospeda turista na comunidade. Então, a intenção dessa comunidade é trabalhar para que o turista possa ficar na comunidade e conviver mais, né? Porque a gente sabe que o turismo de base comunitária não só é a prestação de serviço, mas é a convivência, é a troca que tem entre o turista e a comunidade. Antes, acontecia de forma errada, né? Porque as pessoas chegavam aqui e muitas das vezes chamavam para que um comunitário fosse levar na trilha, muitos quando voltavam de lá pagavam e outros não, né? Então isso eu considero um turismo explorador, né? E hoje a comunidade já sabe o que é turismo comunitário. Turismo comunitário é turismo que a própria comunidade executa, né? A própria comunidade que gerencia, a própria comunidade que vê o que dá para oferecer, que tiver alcance dela também, para isso tem que estar organizado, né? Hoje nós temos a nossa cozinha, nós temos a nossa equipe que vai organizar, né? Que vai trabalhar, por exemplo, tem um mateiro, tem um canoeiro, tem a cozinheira, tem a pessoa que vai trabalhar na parte da logística, tudinho assim, né? Quando o turista chega, tem recepção. A gente queria era isso, né? Ter uma instituição que nos ajudasse a ter conhecimento de como trabalhar com turista. A comunidade de Nova Esperança tem esse perfil e está lutando para trabalhar, né, que o turista, ao chegar ao porto da comunidade, fique a cargo da comunidade em fazer todas as atividades e dali, do porto para Manaus, pode entregar para os agenciadores, né, mas que eles têm ciência que eles podem, organizados, oferecer todo esse serviço, né, e também de conviver com o turista. Aí nós temos a comunidade de São Sebastião, que é uma comunidade que não recebe turista atualmente, mas que pretende, junto com outra comunidade que é próximo, a menos de 10 minutos, onde eles fizeram um roteiro integrado. Lá pode conhecer o Clube de Mães, né? Tanto conhecer a história delas, o espaço delas, poder visualizar elas trabalhando, quanto também comprar os produtos que elas produzem. Aqui é a castanha, né? Como vocês, a castanha do Brasil. E daqui a gente faz as balas, a gente faz os biscoitos, né? Esse aqui é o cupuaçu, né? Uma fruta muito boa. Do cupuaçu a gente faz as geleias, faz os doces e faz as balas. Meu papel no início era como educadora ambiental. A primeira coisa que a gente fez, a primeira atividade desse projeto foi um diagnóstico rural participativo, um DRP. E uma das coisas que apareceu muito foi essa questão da geração de renda, porque a gente via que uma das principais atividades era a extração madeireira. Então a gente começou a pensar junto com eles quais poderiam ser essas alternativas de renda.
E nosso interesse, o interesse do IP sempre foi trabalhar com algum produto da biodiversidade local. Então surgiu a ideia da gente de trabalhar com doces, porque era uma forma de valorizar essas espécies, né, as frutas aqui da região, e que um potencial de gerar renda e unir com esse outro trabalho que a gente também estava iniciando, de agroecologia, de implantação de sistemas agroflorestais. E algumas pessoas passaram até plantar mais algumas fruteiras nesse caso, né? É até uma forma de preservar também a natureza, né? A gente inscreveu esse projeto com um grupo em 2010 para o prêmio Samuel Benchimol de empreendedorismo consciente. E esse prêmio a gente recebeu, foi super importante para o reconhecimento, tanto do trabalho do IP como das mulheres. E além disso ainda veio um recurso financeiro, e com esse recurso a gente conseguiu reformar esse espaço do Clube de Mães. Nós compramos o fogão, nós compramos aqui a freezer e compramos todas as panelas, todas as bacias, forno, tudo. E o que a gente pode para melhorar a comercialização, no caso, a gente divulgar mais, né? Não sei, internet, não sei como, porque hoje em dia está tudo avançado, né? Isso aí até é uma forma da gente divulgar, da gente tentar comercializar mais ainda. Na verdade, é muito positiva essa participação do IP, né? Eu acho que se construiu uma relação não de protecionismo, né, nem de paternalismo, mas uma relação onde as comunidades entendem qual é o papel do IP e até onde o IP pode ir. É uma relação muito positiva, né? Assim, é de construção, é de nós dois vamos pensar juntos, né? Vamos construir de uma maneira diferente. O que pode ser feito? O que o IP pode fazer? Você, comunidade, o que você pode nos auxiliar? Aqui em Manaus a gente tem os guias capacitados que falam idiomas estrangeiros e tal, para captar o turista aqui. Mas quando a gente chega na comunidade, quem conhece a comunidade é quem mora na comunidade. Eu, enquanto dona de agência, enquanto guia de turismo, professora de turismo, participante, então eu tenho uma consciência, né, da importância que é eu levar o turista e fazer a comunidade sobreviver do turismo, ganhar dinheiro com o turismo. Mas não são todas as agências que têm. Mas eu acredito que a partir do momento que todas as agências também tiverem consciência, elas vão entender que não é só a agência que tem que ganhar. Ela tem que levar desenvolvimento para a comunidade. Esse novo segmento que a gente trouxe, que começou a se discutir como uma opção, a gente acredita que trouxe assim, um certo otimismo para as comunidades, né? De serem vistos, de serem os próprios protagonistas da atividade turística. Então, eu acredito muito que muitos comunitários hoje, acredito que possam fazer, né? Eles tiveram a oportunidade de fazer intercâmbios em comunidades fora do estado que já trabalham com turismo de base comunitária. Então, quando eles chegaram nesse intercâmbio, assim, eles perceberam que eles podem fazer também, entendeu? Eles têm uma mesma situação de outras comunidades na Amazônia, que se eles conseguem, por que eles não podem também? Então, esse otimismo, assim, que eu acho que foi um dos grandes resultados do projeto.